Café com Sêmio de número 154 e eu começo uma série para preceptores. E hoje eu para preceptores 1, para preceptores, o currículo oculto. Alguém sabe o que é currículo oculto? Se vocês estão me ouvindo aí, todo mundo me vendo e me ouvindo, então alguém sabe me dizer o que é currículo oculto? E esse tema é extremamente importante. Eu vou citar um artigo decisivo para isso, de 1994, ano que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, numa disputa de pênaltis que o Roberto Baggio bateu para fora. Não sei se vocês lembram, provavelmente não, porque vocês eram muito novos, mas eu lembro de tudo. Porque eu tinha 13 anos e eu estava vendo esse jogo quando o Roberto Baggio chutou para fora, e no ano seguinte o Romário veio para o Flamengo. E aí eu fui em todos os jogos do Flamengo no Maracanã com o Romário, até que o Romário foi para o Valência, depois ele voltou para o Flamengo, foi para o Vasco e o futebol acabou para mim. E aí de lá para cá eu só vejo YouTube, eu não vejo mais nada de futebol, não tenho mais interesse genuíno pelo futebol, visto que os jogadores já não vestem mais a camisa, né? Bom, vou começar uma série para preceptores, tá? E aí, enfim, quem é preceptor ou quem não é, quem quer ser, eu acho que quem é aluno também, para entender como lidar com preceptores de forma adequada, né? E o primeiro assunto que eu quero trazer é o currículo oculto. Quem sabe o que é currículo oculto pode dizer aí. Eu sei, eu não tenho ideia. Só comentem aí para mim. Tá? Eu vou me basear em um artigo publicado em 1994, tá? Chamado The Hidden Curriculum, Ethics Teaching and the Structure of Medical Education. Né? O currículo oculto, o ensino, né? Ensinar ética e a estrutura da educação médica. E olha que interessante, o que o autor, né, os autores, né, o Rafferty e o Franks, eles falam é que você pode ter um currículo formal inteiro, tá, que ensine, né, habilidade de reconhecer problemas éticos, habilidades de raciocínio em temas éticos, né? Compreensão da linguagem e conceitos de ética, né? Você pode ter aulas de ética, você pode ter oficinas de ética, você pode ensinar ética de maneira formal, tá? Mas isso não determina se o aluno vai aprender ética ou não. Tá? E esse artigo foi muito importante, de 1994. Se vocês escreverem Rafferty, né? Hafferty, e Franks, e botar Hidden Curriculum, já é a primeira coisa que aparece no Google, por exemplo, e no PubMed você vai achar muito fácil. Então, olha que questão interessante. Você pode ensinar ética de maneira formal, você pode dar aula de ética, você pode ensinar de maneira absolutamente formal, isso pode contar, né, dentro da matriz curricular do curso, mas isso não é determinante para a aprendizagem, o aprendizado real de ética ou de condutas eticamente adequadas por parte do aluno. E ele fala justamente do currículo oculto, né? Então vamos imaginar, o currículo formal é o que é ensinado nas disciplinas que você conhece. Então vamos lá para os preceptores, né? Você vai lá e tem que ser preceptor de psiquiatria, saúde mental, pediatria, clínica médica, que seja. Você tem que atender determinados pacientes, tem que ensinar sobre determinada metodologia, tem que cobrar do aluno sobre determinada metodologia, né? Você sabe os temas principais que caem lá na matéria dele, no internato. Tudo isso é muito claro, tá? Você tem ali as disciplinas de ética, ou você tem discussões técnicas sobre ética, mas o que vai determinar mesmo, né, se o aluno vai aprender e vai entender ética é a maneira como o preceptor ou o professor se comporta e atua
de maneira, entre aspas, oculta, durante os momentos de trabalho dele. Tá? E aí, intervenção minha. E também fora dos ambientes de trabalho. Porque hoje em dia os alunos eles também encontram os professores fora dos ambientes de trabalho. Então, qual que é o grande ponto do currículo oculto, né? Não tem nada mais tosco do que um sacerdote que não acredita em Deus, né? Todo mundo sabe disso. Não tem nada mais triste, né? Nada mais cansativo, nada mais digno de dó mesmo, do que um sacerdote que não acredita em Deus, né? Assim como também não tem nada mais triste do que um preceptor e um professor de medicina que não acreditam, de fato, que ter uma conduta moral, ética, diante do doente, na condução do paciente, seja importante, seja relevante, né? Então, sem dúvida alguma, eu não tenho a menor dúvida do que eu vou falar agora, e isso está ancorado nesse trabalho, né? A primeira pergunta que um preceptor tem que se fazer é se ele acredita no que ele está fazendo, né? E não só se ele acredita tecnicamente, é se ele acredita que o que ele faz com um paciente é o melhor possível e é o que ele aprendeu e é o que ele pode ensinar. Porque se ele não acredita nisso, é evidente que o que ele vai ensinar, né, vai bypassar qualquer princípio moral e ético, né? Parece que é muito claro quando a gente fala dessa maneira, né? Porque é óbvio que é desse jeito, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que um preceptor de medicina, né, um professor de medicina, ele tem uma responsabilidade imensa, tá? Não em ensinar apenas medicina, mas na forma como ele vai se comportar, na forma como ele vai se comportar enquanto ele estiver ensinando ou atuando como profissional. Porque são os pequenos deslizes, né, os pequenos comentários, os pequenos desvios comportamentais durante a prática que vão ensinar para o aluno, né, de maneira oculta, de maneira muitas vezes não verbal, né, quais os princípios que regem os atendimentos médicos. Então não adianta nada isso que ele está falando. Né? O que ele está falando aqui? Que você pode dar aula de ética, você pode dar aula de empatia, mas se esse professor, se esse preceptor, se os professores e preceptores da faculdade, eles não têm atitudes éticas, eles não têm atitudes empáticas, o que vai ser ensinado foge em absoluto do controle, né, da direção da faculdade, dos coordenadores, enfim, dos alunos e dos próprios professores. Daí a importância, que eu também sempre bato nessa tecla, é de todo lugar ter uma cultura, né? Todo lugar ter ali uma cultura própria, né? Normalmente, né, ancorada, escorada em poucas pessoas, né, que vão subindo o sarrafo, né? Quase todos os lugares, né, onde há melhora de fato se dá dessa maneira, né? Você tem aí um grupo de pessoas, né? Sempre é assim, né? É uma pirâmide. Tem lá na base, né? Lá embaixo, um grupo de pessoas que vai puxar para baixo. Tem um meião assim muito grande que não puxa para cima nem para baixo. E tem na ponta pessoas que vão subindo o sarrafo. Né? E quando vão subindo o sarrafo, vão levando todo mundo para cima. Né? Então, o currículo oculto é aquela mensagem que é passada pelo preceptor sobre a forma como ele acredita que seja o ideal, né, de trabalhar, o ideal de trabalho. Então, se você é preceptor e você está preocupado se o aluno vai te cobrar o que saiu no último guideline, olha, provavelmente ele não vai lembrar disso, né? Então, eu tenho experiência com isso. Você pode pegar aí preceptores, professores, que até vocês tiveram, e você pode me confirmar aí no chat, né, que tem, às vezes, alguns professores, você não lembra nem exatamente do que ele falou na aula, você não lembra nem exatamente do qual foi a discussão no ambulatório, mas você aprendeu muito com o cara, né, ou com a professora. Né? Você não sabe exatamente o que, mas, né, o que você aprendeu foi uma conduta ética, uma conduta ancorada em princípios morais muito claros. Né? Isso que você aprende. E quantos mestres não são assim? Às vezes eu lembro de alguns professores meus que me chamavam a atenção, né, pelo rigor com a medicina, pelo entusiasmo como atendiam, pelo cuidado que tinham com o paciente, né, pela gentileza com que tratavam as pessoas, né,
pela forma como os pacientes retribuíam, né? Isso é muito impactante, né? Como o paciente ele é o termômetro muitas vezes, né? Então você vê aqueles professores, aqueles preceptores adorados pelos pacientes, né? Na imensa maioria das vezes, né? Isso aí retrata, né, os honorários que aquele professor está recebendo. Não honorários materiais necessariamente, mas as honras, né, pelo atendimento que ele vem prestando. E a pessoa é procurada por isso, né? Ela é procurada, as pessoas confiam nela, as pessoas acreditam nela, as pessoas querem o atendimento dela, dessa pessoa, desse professor, dessa professora, né? E você, muitas vezes, às vezes não está nem aprendendo um caso clínico, porque às vezes é muito complexo, ou às vezes é muito simples, né? Mas você está ali aprendendo o tecido conjuntivo da relação, né? Você está aprendendo ali como lidar com as pessoas de forma ética, né? Então isso é o currículo oculto, né? Que nesse artigo, né, de 1994, né, Rafferty and Franks, eles explicam muito bem, né? Eles explicam ali de forma muito clara que você pode querer ensinar ética da forma que for, né? Mas se você não tiver atitudes éticas, né, e morais durante ali o atendimento médico, durante as aulas, você não vai conseguir ensinar. Eu não tenho a menor dúvida que toda preceptoria começa assim, ou deveria começar dessa maneira. Toda a pergunta, né, eu devo ser um preceptor, eu devo ser um professor, ela passa ela passa em cima dessa pergunta íntima, né, se eu estou disposto, né, a evoluir moralmente, né, se eu estou disposto, né, a ter um rigor comigo mesmo, do ponto de vista ético e moral. Porque é isso que você vai ensinar, né? Você pode ter certeza que o que você vai ensinar para o teu mentorado, para o teu aluno, né, são os valores que você tem. Você pode até ensinar a passar um marca-passo, sei lá, pegar uma veia, prescrever um remédio, tudo entubar, beleza. Isso aí é habilidade, né? Mas de forma profunda, o que você ensina é o que você tem para dar, né? E os professores e os preceptores, eles precisam entender que a partir do momento que eles atendem alguém sendo observados por um aluno, existe um currículo oculto e que aquilo está sendo ensinado. Então aquele preceptor que fala mal da medicina, que fala mal do lugar que ele está, que fala mal dos pacientes, que fala mal das pessoas, que fala que não gosta de fazer o que ele está fazendo, o que ele está ensinando é desleixo. Né? Ele está ensinando que ele está ali até de forma dura, pisando em cima dos sonhos desses alunos, que eles estão ali, na verdade, querendo ver uma luz no meio do caos, né? Ainda que o ambiente seja caótico, né? A gente sabe que existem muitos ambientes caóticos, né? Ainda que o ambiente seja caótico, o que o aluno merece, né? O que ele deve, o que nós devemos a ele é que a gente consiga iluminar, né, alguma coisa ali, né? E esse é o currículo oculto, né? Então, na verdade, a gente vai... aí é uma opinião minha, que evidentemente isso não é metrificado, mas a gente sempre vai começar a compreender a qualidade de um lugar a partir do que é ensinado ocultamente, né? E aí um outro bom lugar para você ver, né, como é que é a cultura do lugar, é o que é falado na sala dos médicos. Né? Presta atenção nisso. Né? Ou o que é falado na cantina da faculdade, né, em relação com os professores, quais são os assuntos. Ou nos grupinhos das suas patotas, né? Como é que é a sua patotinha? Vê ali o que é falado. Essa é a melhor maneira de você começar a tentar pescar o que estão te ensinando, né, de forma oculta, né? É só você prestar atenção no que está sendo falado. Não necessariamente da parte técnica ali, esse paciente está assim, você tem que fazer tal coisa. Não, parou, não tem mais paciente. Quando ali sai do assunto técnico, do que se fala? Do que se fala? Começa a prestar atenção e anota. Minha sugestão, que você anote ali de forma clandestina todos os temas do que é falado ali nos ambientes de ensino que você está. Quando ali acaba o assunto, anota e começa a colocar assim depois. Depois que você tiver uma lista grande, coloca assim, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é ruim. Né? E aí, começa a ver quem são as pessoas que só falam coisas boas,
Quem são as pessoas que falam as coisas, né, que não tem muita importância? E vai vendo. E vai vendo e vai sentindo. Dessa maneira você vai ter um pouco de ideia do que você está aprendendo, né? E você vai ter um pouco de ideia de quem você é. Porque se você se atrai pelos ambientes que só se fala de dinheiro, de pornografia, de implicâncias ali jocosas entre os outros, né? E de um desrespeito com o trabalho em si, se é isso que te atrai, parabéns, você é pior do que os outros, né? Se isso não te incomoda, se isso te agrada, se você começa a ir para o plantão ou para o trabalho já pensando que vai ser legal, né? Que vai ter uma zoeira, que você vai saber de umas fofocas, que você vai saber do que aconteceu no dia anterior, né? Que você vai poder ali flertar com não sei quem, você está abaixo do zero, né? Para chegar no zero, você precisa, né, fazer um esforço grande, né? Então essa que é a ideia de currículo oculto, né? Eu sugiro que vocês vejam esse artigo que eu recomendei. Eu vou fazer uma postagem desse artigo em breve. Vou fazer hoje não, porque eu estou com sono. Mas outro dia eu faço. Beleza, galera? Um abraço a todos. 2 avisos. Um só, na verdade. O meu livro de crônicas vai ser lançado. O link está nas stories. Quem quiser, bota lá que vai ter o pré-lançamento. E eu vou arrumar um jeito de mandar o livro para todo mundo. Já tem quase 300 pedidos. Não sei como é que eu vou mandar, mas eu prometo que eu vou mandar. Beleza? Um abraço a todos e até. E compartilhem. Quem gostou, se você tem um preceptor que gostaria de ouvir isso, se você é preceptor e gostou, tira um print da tela, compartilha, porque eu estou perdendo seguidor cada vez que eu comento alguma coisa um pouco mais dura, né? As pessoas ficam ofendidas e saem. Mas eu sei que vocês não vão sair, que vocês vão ficar, porque vocês não têm uma alma inerte, vocês têm uma alma, né, uma alma em franca expansão. Beleza, galera? Um abraço, até.